Bom, então nós vamos dar continuidade. Sejam bem-vindos, você aí de casa também. Até semana passada nós havíamos feito um panorama, né, nas divisões da Bíblia Sagrada. Agora nós vamos entrar no pormenor da matéria. A nossa matéria, todos vocês sabem, ela é bibliologia. Né? Ou introdução bíblica. Bom, essa matéria ela tem a finalidade de nos apresentar toda a construção da Bíblia até chegar em nossas mãos. Essa matéria vai nos ensinar a matéria primitiva pela qual a Bíblia foi escrita, né? Nós vamos encontrar a Bíblia a princípio sendo escrita no pergaminho, aliás, no papiro, depois no pergaminho. Nós vamos estudar aqui os originais da Bíblia, né? O hebraico, o grego, o latim, o aramaico. Nós vamos estudar os autores bíblicos, ou seja, toda a construção bíblica até ela chegar às nossas mãos. Nós vamos fazer um panorama nessa matéria, por isso que ela se chama Introdução Bíblica. Eu já quero adiantar, né, que a próxima matéria será Paracletologia. Né? Não é língua estranha não, tá? Paracletologia é a matéria que estuda a terceira pessoa da Trindade, né? Ou a doutrina do Espírito Santo, né? Nós vamos entrar no assunto Espírito Santo, é a próxima matéria. Mas essa primeira matéria tem a finalidade de nos preparar para conhecermos a nossa Bíblia. Aí na página 2 da sua apostila, nós temos aí o índice, né? O índice dos assuntos que nós iremos estudar na matéria. Olha só os objetivos. Quais são os objetivos dessa matéria? Fornecer aos irmãos uma visão geral do contexto histórico, social e religioso no qual surgiu a Bíblia, com base na historiografia e arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Analisar a história da formação do cânon bíblico e referências aos livros apócrifos e fundamentar o aluno no conhecimento das diferentes traduções da Bíblia. Só nessa introdução, nós vamos aqui entender o seguinte, que a Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto histórico, social e religioso. A Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto histórico, porque além de narrar histórias da civilização ou das civilizações, ela tem o seu contexto histórico. Além dela ser a Bíblia tratar da questão religiosa, da questão social, tem como grande pano de fundo a história da humanidade, a historicidade da humanidade. Então ela abrange esses três aspectos: contexto histórico, contexto social, contexto religioso. Tá ok? No decorrer dessa matéria nós vamos encontrar assuntos pertinentes à matéria, como contexto geral, contexto imediato, né? Referência, o que é referência, o que é concordância. Lembrando a vocês que concordância bíblica é diferente de referência bíblica. Referência bíblica é uma coisa, concordância bíblica é outra coisa, né? São assuntos que nós vamos nos familiarizando nessa matéria. Então a Bíblia, ela foi escrita dentro do contexto histórico, social e religioso, tendo como o pano de fundo toda a questão do Oriente Antigo. Até porque o mundo começou a ser desenvolvido a partir da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era a região que banhava todo o Jardim do Éden, que fica centralizado no meio do planeta.
Então, a partir daquele ponto central, foi desenvolvendo todas as civilizações. Então, a Bíblia, ela parte daquele princípio da começa na Mesopotâmia, lá no Jardim do Éden, e discorre por todo o cenário mundial. Lembrando que a Bíblia, ela narra 3 continentes: o europeu, eu acho que eu já disse isso aqui, o asiático e o africano, né? A Bíblia, ela envolve o continente europeu, asiático e africano. A Bíblia, ela não vai citar a questão da América, da Oceania, até porque não havia população, ou se houvesse, a Bíblia não citou, né? A Bíblia cita o continente europeu, o asiático e o africano, tendo como base os 3 filhos de Noé, né? Se eu não me engano, Jafé, Sem e Cã. Os 3 filhos de Noé, Jafé, Sem e Cã, vai dar origem aos 3 continentes que a Bíblia cita. A Europa, ela é de origem de Jafé. A Ásia, ou continente asiático, tem a sua origem em Sem, e o continente africano tem a sua origem em Cã, ok? Em Cã. Então, são aspectos que a gente vai aprendendo no decorrer da matéria. 3 filhos de Jacó? De Noé. Né? Noé. Cã, tá? Veja aí o índice na página 2 dos assuntos que nós iremos estudar nessa matéria. No índice, na página 2, nós temos a apresentação da disciplina, que é a matéria. Ponto 2, a Bíblia, sua origem e história. Ponto 3, as divisões dos livros da Bíblia. Ponto 4, livros canônicos e apócrifos, os que são inspirados por Deus e aqueles que não são inspirados por Deus. As traduções da Bíblia. Ponto 6, descobertas arqueológicas, manuscritos do Mar Morto. E ponto 7, referências bibliográficas. Vira a página 3. Você que está em casa também pode ir acompanhando todo o desenrolar da matéria. Bom, ponto 1, nós temos a apresentação da disciplina. Acompanhe comigo, né? Acharam aí? Página 3. Acompanhe comigo a leitura. Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Vocês têm matéria? Tem? Glória a Deus. Vamos lá. Quem não tem, a gente vai providenciar na próxima aula, tá bom? Bom, vamos lá. Prezado aluno ou aluna, acompanhe comigo aqui, ó. Aqui, ó. Pochila. Bem-vindo ao Instituto Bíblico da Igreja. Aqui eu peguei como base essa matéria, o Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, tá bom? Vamos lá. A Bíblia é um conjunto de escritos sagrados que chegou até os nossos dias por meio de quem? A princípio do povo de Israel e depois pelos cristãos, que é a igreja primitiva, verdadeiros servos de Deus, zelosos em preservá-la. O tema central da palavra de Deus é a salvação do homem por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Uma pausa, interessante, a palavra Bíblia não se encontra dentro da Bíblia. Sim. Né? Ela se encontra na capa, né? Nós vamos estudar aqui, ver o termo Bíblia vem de um termo em latim chamado de biblos. Essa palavra biblos vai dar origem à nossa palavra em português biblioteca, porque biblos e biblioteca é a mesma coisa. Então a Bíblia, esse livro que você carrega, é uma biblioteca de 66 livros. Ela não se encontra numa estante, mas ela se encontra num livro. Por isso, Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca. Ok? Bom, dando continuidade. Parágrafo 2. A Bíblia é a palavra viva do Deus eterno, que pelo Espírito Santo revela ao homem, em sua temporalidade, a pessoa gloriosa do Senhor Jesus, para alcançar a vida eterna. De fato, é um livro diferente de todos os que existem.
Quando nós olhamos para a Bíblia, podemos perceber que era um livro misterioso, mas não místico. há uma diferença entre mistério e misticismo. O que é um mistério? É algo que ainda não foi revelado e que a palavra revela. O que é místico? É algo oculto, é algo aparentemente sobrenatural. E nós temos um problema, né? A igreja brasileira hoje, ela é um pouco mística, né? O misticismo está muito ligado ao oculto, né? Por exemplo, quer ver uma prática bem simples de misticismo que alguns de nós praticamos? Quando nós, muitas vezes, alguns de nós, quando se prepara para vir ao culto, sempre tem aquela expectativa de Deus levantar alguém para revelar um novo futuro. Isso é misticismo. Essa não deve ser a sua prioridade. A sua prioridade é vir aqui ouvir a palavra. Deus pode usar alguém com o dom da profecia para revelar algo que está oculto. Isso é um dom da profecia. Agora, trazer essa ideia, acho que foi semana passada, que nós até citamos o exemplo de substituir a antiga fé pela nova fé. De que forma? Na minha antiga fé eu tinha um altar, né? Tinha deuses, imagens, escultura. Hoje, em Cristo, eu tenho um novo altar, onde tem a Bíblia aberta no Salmo 91 para livrar de todo mal, né? A Bíblia como um amuleto. Só substituiu, né, o altar, mas a prática é mesmo. Isso é um misticismo, né? A Bíblia é mistério, mas não mística, ok? A Bíblia não incentiva a questão desse misticismo. A Bíblia condena, pelo contrário, esse misticismo. Quando Paulo está em Atos capítulo 16, vocês estão lembrados? Lá do texto, lá do carcereiro que se converte, do terremoto que foi enviado, perto da meia-noite, Paulo e Silas, lembra aquele texto? Ali em Atos capítulo 16, Paulo dá um término num espírito maligno que está se utilizando de uma jovem que tem o espírito de adivinhação, o misticismo, né? Então, Deus, ele é contra esse aspecto sobrenatural que muitas vezes nós esperamos que aconteça em um ambiente de culto, né? Cuidado com isso. Talvez por causa desse misticismo, muitas pessoas têm guiado as suas vidas a partir daquilo que ouvem desses movimentos, né? Eu tenho um problema muito sério com a minha mãe, né? Minha mãe, como eu já disse aqui, ela é da Assembleia de Deus, missão lá do Agreste de Alagoas, né? A irmã do ciclo de oração do Cocó, né? Do Cocó não. Do Cocó. Do Cocó. Cocó é galinha, né? É do Cocó. Do Cocó. É a tiazinha do Cocó. Exatamente. Mas em Alagoas chama Cocó. É Cocó, né? É isso aí, tá vendo? Tá na veia aqui. Lagoana na veia. Minha mãe tem um problema sério. Ela é fascinada pela profecia, né? Para ela o culto só é perfeito se tiver uma profecia no final. Senão Jesus não falou com ela. Senão Deus não falou na igreja, entendeu? Então tem gente ainda que herdou essa herança lá, né? Alguma coisa espetacular tem que acontecer. Não, você tem que vir para o culto preparado. Aliás, antes de qualquer coisa, 3 coisas tem que estar dentro da sua mente quando você vier ao culto. Primeiro, eu preciso ir para a igreja adorá-lo. Segundo, eu preciso ir para a igreja para agradecê-lo. Terceiro, eu preciso ir para a igreja para servi-lo. Antes de qualquer coisa, adorar, servir e obedecer. Essa é a ideia que você tem que ter na hora de vir para o culto. Qualquer outra coisa que se torne prioridade no culto, esse culto perdeu o sentido. Por isso que eu sempre faço a pergunta: quando você está a vir para a igreja, qual é a sua intenção no culto? Eu vou para o culto porque eu sou porteiro. Eu vou para o culto porque eu sou pregador da noite. Eu vou para o culto porque eu preciso abrir o culto. Eu vou para o culto porque eu preciso arrumar as cadeiras. Não deve ser essa a prioridade. Adorar, agradecer e servir. Caso contrário, o culto perdeu o sentido e era melhor você ter ficado em casa assistindo
Adorar. As cacetadas do Faustão. Ai, que